A paz do Senhor, irmãos. Bom dia para todos, para os meus irmãos também que estão na internet, né? Antes de mais nada, assim, para mim é um prazer, é um privilégio também estar aqui, né? Penso eu que se Deus colocou isso no coração do nosso pastor e do nosso irmão Carlos também, creio eu, né? Porque eles estão direcionados pelo Espírito Santo. E como bem falou o pastor Cleiton aqui, todos nós, penso que todo mundo tem um pouquinho aqui para dar, né, a respeito desse assunto sobre a liberdade cristã. E só mais para retificar uma coisa, irmãos, eu não estou aqui como... eu cheguei aqui até brincando como uma preletora, mas eu estou aqui para somar com os irmãos e os irmãos comigo, né? E é aquilo que o Carlos sempre está falando aqui na frente, a gente não vai ter respostas, às vezes a gente vai, né, como eu mesmo vim para cá com uma dúvida hoje, que eu espero que a gente consiga tirar essa dúvida aqui, e que os irmãos me perdoem por alguma coisa, já vou pedindo perdão e desculpa por alguma coisa assim que eu não consegui colocar, né, bem, né, porque a gente como é falho mesmo, às vezes a gente erra até com as nossas palavras, principalmente. Então, irmãos, eu queria abrir a respeito, vamos começar, né, a respeito da liberdade cristã. Irmãos, eu tô tremendo, tá? Um pouquinho, tá? Mas eu vou ficar calma daqui a pouco, penso eu. Penso que até 10h30 eu consiga ficar calma. Então, irmãos, o tema foi como o pastor Cleiton falou novamente aqui, é um tema abrangente, é um tema que não é só um ponto, liberdade cristã é isso, ponto e acabou, e todo mundo vai concordar, não é dessa maneira, né? E eu gostaria de começar, antes da palavra, e outra coisa, irmãos, eu procurei, tá? Com certeza, ver muita coisa mesmo da palavra, da Bíblia. Para mim não vim para cá falar de mim. Olha, irmãos, eu acho isso, eu penso aquilo. Eu penso uma série de coisas. Mas a nossa convicção é uma só. É a palavra de Deus. A gente tem que chegar num consenso nela. Eu posso ter minhas dúvidas com alguma coisa, vocês podem ter a dúvida com outra, mas o consenso é um só. É a palavra de Deus, é Cristo, né? Tudo resume-se em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então eu peguei no dicionário a palavra liberdade, né? Deus colocou no meu coração para a gente começar falando sobre a palavra liberdade. A palavra liberdade é um substantivo feminino. Grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo como ideal, cujos direitos reconhecidos ao indivíduo isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado, poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro, prestem bem atenção nisso que eu achei isso um ponto muito importante, poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Tá? Então, assim, a liberdade, irmãos, não é só... Vou tentar dar uma pincelada rápido nisso. A liberdade não é só uma questão de dizer, porque a gente vê muito no mundo assim. Eu estou lutando pela liberdade feminina, eu estou lutando pela liberdade dos homossexuais, eu estou lutando pela liberdade do aborto, eu estou lutando pela liberdade de várias coisas. E assim, na nossa concepção, nós vamos tratar de um tema, a liberdade cristã. Quando eu olho para todos esses temas, né, estou falando de uma coisa que a gente vai para a televisão e vê. Quando eu estou falando desse tema, eu consigo, como crente livre e liberta em Cristo Jesus pela graça, eu consigo ver uma prisão. Por quê? Porque eu não estou lutando por um todo. Eu estou lutando pela minha classe. Eu quero a liberdade visando o que eu acredito, o que eu acho.
E olha a controvérsia entre as duas coisas. A nossa liberdade, a gente não luta pela nossa liberdade. A gente luta por um todo. Eu não estou aqui para lutar pela religiosidade. Porque a religião, irmãos, em Cristo, ela é pura, ela é imaculada. A religião em Cristo é assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então a religião, ela não é má. O que é mal é a religiosidade. É quando eu pego da religião e coloco a religião dentro do que eu acho que tem que ser e quero colocar isso como uma base. Então, a gente tem esse parâmetro aí, né? Posso dizer assim, uma lacuna aberta entre a liberdade do mundo com a liberdade cristã, né? Aí vamos agora lá para a Bíblia. Eu separei esse caderno aqui, desse tamanho, porque eu disse, Senhor, como, né? Eu conheço assim um pouquinho o meu pastor, conheço também o nosso professor, né? Então não vai ser só a primeira vez que com certeza eles vão colocar a gente aqui na frente. Então eu já separei isso aqui para estudo mesmo, tá, irmãos? Então vamos lá. Irmãos, eu coloquei aqui alguns versículos para falar da liberdade cristã. Eu tomei como base Gálatas 5:1, até porque Gálatas é um livro que você quer saber da liberdade, você quer ter base para a liberdade cristã, você tem que estudar Gálatas, se possível, o livro todo de Gálatas, não só o capítulo 5, não tem como, porque vai fazendo um amarrado de uma coisa. Paulo chega na igreja de Gálatas e vê ali o que? Resumidamente, um legalismo dentro da igreja cristã, através dos judeus, né? De judeus convertidos que chegaram lá e queriam a qualquer custo, possa-se dizer assim, a qualquer custo, falar da circuncisão. Só que a questão da circuncisão, antes de eu ler aqui o versículo, já é velha. Isso não era só lá na igreja de Gálatas. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, quando os cristãos estavam disseminando o Evangelho. Então eu coloquei assim como um conceito, tá, irmãos? Eu coloquei lá, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Aí também separei lá João 8, do 34 ao 36, porém eu coloquei, se eu não me engano, só um versículo, tá? Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E coloquei também 2 Coríntios 3,17. Né? Eu não sei se eu estou indo rápido demais aí para os irmãos, mas depois a gente pode até... Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade, né? Então, aí eu coloquei um ponto assim de algo que eu pensei sobre essas coisas aqui. A nossa liberdade está pautada na consciência livre da culpa do pecado. Então, irmãos, a nossa liberdade, ela tem o nosso ponto de partida para essa liberdade é Cristo. Cristo um dia veio, né? Conhecedores, todos nós, né, somos disso. Na realidade, irmãos, não só nós que somos crentes em Cristo. Se você perguntar para um católico, ele vai te falar isso. Se você perguntar para um espírita, ele vai te falar isso. Só que a grande questão é aonde está a fé dele pautada. Estou falando das religiões. Todo mundo é conhecedor. Qualquer religião nesse mundo é conhecedor de Cristo. Sabe que um dia nesse mundo Jesus Cristo veio, viveu entre os homens,
sabe que ele foi nascido de Maria através do Espírito Santo, mas Maria não é maior do que ele, né? E ele veio para quê? Para nos trazer a liberdade, cujo uma lei que foi criada, sendo que essa lei também, ela serve para nos apontar um caminho. A lei, ela serve para isso. Mas nós sabemos que tudo se converte nele. Não é porque nós vamos fazer uma determinada coisa que vai nos levar a ter a salvação em Cristo, a conquistar essa salvação, né? Eu não preciso, vou falar de nós aqui, estou dando um exemplo. Eu não preciso fazer do culto da manhã, não que isso não seja importante. Eu estou querendo falar como legalismo, como uma questão de lei, para se alcançar uma salvação ou alguma benéfica de Cristo, não é isso? Mas isso daqui não é um legalismo para a gente estar aqui todos os domingos de manhã. Pode acontecer alguma coisa de eu nesse domingo, num domingo qualquer, caramba, eu não vou deixar de ser, né? Cristo não vai deixar de ter sobre a minha vida, né, as bênçãos, alguma coisa da parte dele de bem para nós, porque eu deixei de vir no culto de manhã, né? E o que acontece? Nas religiões a gente vê isso, né? Eu preciso fazer uma determinada coisa porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente, né? Porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente, já que ele falou que é pela graça, né? É pelo amor dele derramado na cruz do Calvário que nós somos salvos. Não tem outra coisa, irmãos. Irmãos, nós sempre vamos falhar. Nós sempre vamos errar em alguma coisa, em algum ponto. Nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso falar. E quem não peca aqui no falar, né, irmãos? Vamos ser sinceros. Quem não falha no falar, até em Timóteo fala sobre isso, né? Que é um membro tão pequeno, mas que é capaz de atear fogo numa grande floresta. Então, assim, eu vejo que nós erramos muito no nosso falar. Nós falamos primeiro e depois é que a gente vai pensar no que a gente diz. Mas isso, irmãos, é uma coisa, tá? Eu também estou nessa caminhada aí também, tá? Continuo nessa caminhada. Às vezes, quando eu me pego, eu estou falando alguma coisa que não era, né? Aí, irmãos, eu gostaria de falar também com os irmãos a respeito, se eu peguei esse primeiro ponto também que o pastor Cleiton colocou lá para nós, né? Sobre se a fé é algo pessoal. Aí eu separei alguns versículos aqui e eu gostaria que vocês me ajudassem, todos vocês, né? Quem está com a Bíblia. Eu gostaria que abrisse em Tiago 1,6. Eu não vou colocar todos, né? Mas quem for abrindo, pode ir lendo, por favor, mas com o microfone, né, gente? Tiago 1,6? Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém. Lê para mim também, já que você está em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém. Aí eu gostaria que outro irmão também abrisse lá em Mateus 21:21 e lesse para mim também, por favor. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a estes mesmo disserdes: ergue-te esses montes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Amém. Outro irmão que leia em Hebreus 11:6. Ora,
Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. E um irmão também que leia lá em Lucas 7:9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Amém. E por último, eu vou ler aqui, Lucas 8 também, se os irmãos quiserem abrir, tá? Lucas 8b, que eu marquei. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou. Irmãos, não é isso não. Não é isso não. É 18, perdão. É Lucas 18, não é 8 não. 18, 8. Pode ler, Claudinha, se você encontrou. 18, 8. Parte B. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, irmãos, eu separei, né? Se a gente fosse procurar, tinha mais coisas, né? Falando a respeito de se a fé é algo pessoal. Acho que pelo que os irmãos leram aí, né? A fé é algo pessoal, né? Não tem como. A fé, a minha fé, a medida da fé de cada um não é igual. A Cláudia, de repente, tem fé, né? Vamos supor, né? A Cláudia, uma pessoa está enferma, vou dar esse exemplo, está doente. De repente, a fé que está no meu coração, eu estou crendo que aquela pessoa ali vai ser curada, independente do que está acontecendo com ela, independente de que maneira ela se encontre. Mas eu já tenho outro irmãozinho meu que já pode, né, Senhor, né, poxa, mas eu estou vendo a pessoa tão debilitada, será que a pessoa, né, colocando um ponto, eu entendo a fé dessa maneira, né? E Jesus fez uma pergunta: será que quando ele voltar nesse último versículo, será que quando ele voltar ele vai encontrar fé na terra? Né? Ele está falando lá sobre isso. Então a nossa fé, irmãos, é algo que ela tem que ser cuidada todos os dias, a nossa fé. Porque se ela não for cuidada, a tendência da nossa fé é esfriar. Os tempos vão passando. Ontem a irmã Helena falou sobre isso lá, né? A Cláudia falou, a Marcinha estava falando sobre isso, que lá no começo, a Cláudia, eu vou dar um exemplo da Cláudia aqui. Ela disse que tinha dentro da bolsa vários papéis, folhetos, né? No começo lá. Então, se você for parar para analisar, quando a gente começa a nossa caminhada, a gente está num fogo só na fé. A verdade é essa. O primeiro amor. E com o passar do tempo, a nossa fé ela vai, infelizmente, né, não era para ser, ou por sinal, era para ela se aquecer mais ainda, né, conforme a gente vai conhecendo Cristo, né, conforme a gente vai conhecendo a palavra. Era para nos animar mais ainda. Mas, infelizmente, irmãos, não é assim. Infelizmente. O que eu estou falando para os irmãos é de mim mesma, né? E eu olhei esse momento que nós estamos vivendo aqui, desse ensino que, né, foi distribuído aqui para cada um de nós. Isso é uma maneira de aumentar a nossa fé. É até assim, mais ou menos como aquela escritura, né? Que Pedro, ele tá no barco, né? Vê Jesus no mar. E aí, no primeiro, na emoção dele, naquela fé, Senhor, ele vai até Jesus. Mas à medida que ele vai caminhando, que ele vai olhando para os problemas, para a tempestade, né? E a fé dele começa a ir, onde ele começa a afundar, né? E basicamente a vida da gente acaba sendo assim também. A gente começa com fé,
né? E vem os problemas, vem as situações, e a gente, meu Deus, mas será que é? Aí começa a botar as dúvidas onde a gente, né? Você falou, muito bem falado. Olha, irmãos, e eu quero falar, tá? Os irmãos estão, o microfone está livre, tá? Quem quiser falar, quem quiser expor alguma coisa, até mesmo discordar, não, Valéria, olha, eu já não penso assim, eu não acho assim, os irmãos também, porque aqui nós vamos chegar num senso. Dentro da palavra a gente vai chegar só num ponto, porque a palavra de Deus é isso, né? Nós não podemos andar eu pensando de uma maneira, os irmãos pensando de outra, e aí é confusão, né? E Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus, ele é esclarecedor, ele nos esclarece todas as coisas, né? E a Márcia falou bem falado, é que as coisas da vida, elas vão sufocando a nossa fé. As lutas da vida, elas sufocam a nossa fé. Isso é fato, irmãos. Isso é com qualquer um, não é só conosco. E além das lutas da vida, tem a religiosidade. Aí eu vou falar agora de dentro, né? Dentro das... Tem gente que é sufocado a fé porque está dentro de uma determinada igreja, né? Quando eu falo igreja, é 4 paredes. E em vez daquilo se tornar leve, se torna pesado. E quando a pessoa se olha, a irmã Helena ontem deu um exemplo disso também lá conversando conosco. E em vez daquilo animar ela a caminhar, foi fazendo com que a caminhada dela fosse ficando pesada. Fosse ficando pesada, ela, Márcia, porque Marcinha também passou por isso, né? E quantos de nós? Eu vou dar um exemplo a respeito disso. Nós fizemos agora, fizemos parte sempre de uma determinada denominação que tinha o ensino da palavra, né? Possa-se dizer tudo ali certinho, mas tinha uma coisa que me incomodava muito com o Maxi. Comemora-se dia de pastor, dia de mãe, dia de pai, mulher de pastor, dia da criança, dia disso, dia daquilo. Irmãos, o evangelho não é isso. E isso também sufoca a nossa fé. Isso faz com que eu não quero me ater à fé, mas né, como um assunto é tão amplo, a gente termina se atendo àquilo. Isso sufoca a nossa fé. Por quê? Porque você dá o dízimo, você dá a oferta, mas na hora que tem uma campanha de qualquer coisa na igreja, vai lá de novo contigo te pedir. Ontem a Cláudia fez esse comentário. Eu estava ouvindo mais de coisas que eu passei. Estava passando com o Max. E olha, a gente vai ter que fazer essa campanha aqui, porque tem que fazer isso, tem que fazer, sendo que já tem o dízimo, já tem a oferta, e ainda estão pedindo mais ainda dos irmãos. E isso, o irmãozinho ali com o coração cheio de fé, né? Possa-se dizer assim, contente porque o evangelho, ele está crendo que ele está ali servindo ao Deus verdadeiro, dentro da palavra. O irmãozinho faz das tripas coração e quer participar, porque o coração dele está voltado para aquilo, né? Mas isso é um tipo de coisa que sufoca a nossa fé. Então, irmãos, o que eu gostaria de falar para os irmãos nesse tópico, se a fé é algo pessoal, sim, os irmãos podem ler, depois eu até posso passar os versículos, se os irmãos quiserem, para meditarem melhor na casa de vocês, mas a fé é algo pessoal e ela deve ser cuidada. Se ela não for cuidada, quando a gente olha para a gente está, na realidade, quando a gente se vê, a gente está apostatando da fé. A palavra certa é essa. Tem até um versículo, acho que os irmãos, tem um versículo que quando ele chega para Jesus, ele fala, uma pessoa, ele fala assim, ajuda a minha fé, me ajuda a crer, tipo assim, ele pergunta, ele fala isso, ele ajuda na minha incredulidade. Eu já vi essa passagem, eu não estou me lembrando do versículo. Eu já vi, mas eu também não estou lembrando dessa passagem, mas tem mesmo, né? Então assim, a gente vê, irmãos, que para nós, aí a questão da fé, nós precisamos dessa fé para a gente crer, aí entra nessa situação da liberdade cristã. Nós precisamos ter uma fé firmada
para a gente saber que a nossa salvação, a gente não precisa fazer nada por ela. A gente precisa sempre crer, ter a fé que é tudo por Cristo. É Cristo que vai nos conceder, que está nos concedendo a cada dia a nossa fé para a nossa salvação. É Ele. Não adianta a gente achar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro, se foi Ele que pagou o alto preço. Né? Porque a lei em si, ela era falha. Toda vez quando se, né, por mais que a pessoa tivesse uma fé no coração, não, eu vou levar lá o meu sacrifício perante o sacerdote e ir lá no santuário. Mas quando ela via, ela estava fazendo aquilo tudo de novo. Já pensou quantas vezes a gente ia sacrificar um bezerro? Nós, se fosse assim? Quantos bezerros eu já teria levado? Eu acho que eu já estava pobre, porque eu já não tinha mais dinheiro para comprar bezerro nenhum para levar perante o sacerdote. Então, né, a gente olha assim, a nossa pequenez, o que nós, Senhor, o que nós podemos fazer para ajudar o Senhor a nos salvar? Nada. Nada. É tudo por Cristo, né? Aí, eu entrei no tópico também, irmãos, eu estou olhando a hora, né, que o pastor Cleiton falou, já vai dar 10 horas. Eu queria falar mais alguma coisa, porém, eu queria me ater na questão que eu falei para os irmãos. Dentro desse assunto, tá tudo ali dentro disso que eu vou falar. Sobre o assunto que eu falei com o pastor Cleiton. Eu um dia fui ver o documentário, como eu falei para os irmãos, do irmão Spurgeon, né? Eu não sei se eu dei um pulo assim muito grande. Porém, os irmãos, tá dentro do assunto. E no final do documentário dele, estava falando que ele fumava charuto. E aí, na hora, fez assim na minha mente. Por quê? Quando você vai olhar para a obra toda que o nosso irmão Spurgeon fez, ele tem uma obra riquíssima. Além de essa riquíssima, quando eu estou dizendo, de todas as coisas que ele conseguiu realizar através de Cristo, através de Deus. Ele assim, eu não vejo um ponto que ele não tenha praticado a palavra. Ele assistiu os órfãos, né? Ele fez um grande, que eu esqueço o nome, para acolher crianças, né? Um orfanato, né? Então, assim, irmãos, ele fez coisas, os irmãos depois, creio que alguns de vocês já devem saber, e os irmãos que não sabem podem entrar lá e ver a obra que o Spurgeon fez, né? Lógico que não é como a do nosso Jesus Cristo, eu não estou querendo exaltá-lo, não é isso. Eu estou querendo dizer o que ele fez. Só que aquilo me chamou a atenção. E numa das frases ele falou assim: eu vou para casa agora fumar um charuto para a glória de Deus. Aí liguei pro pastor Cleiton e falei: pastor Cleiton. Liguei na hora, era quase 11 da noite, eu acho. Não sei. Eu disse: pastor Cleiton, olha, me dá uma ajudinha. Falei pra ele: me dá uma ajuda. Pensei até em ligar pro Carlos, mas eu disse: não vou ligar pro vice, eu vou ligar pro moderador. Eu vou ligar pro moderador. Aí eu peguei. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu conversei com o pastor Cleiton, né? Falamos muita coisa. E, irmãos, ontem também entrou muito assunto a respeito disso lá. Das coisas que eu permito alguns detalhes na minha vida, né? E que eu não me condeno por isso. Que pode entrar aí na questão da a pureza, né? A pureza ou a impureza estão na consciência, né? E também coloquei nesse outro tópico também. Cada pessoa tem as suas próprias convicções, né?
2 pontos eu coloquei para isso. Isso aí é para hoje ou para domingo que vem? Olha, eu tô achando que vai terminar, por isso que eu falei. E aí, o que aconteceu? O pastor Cleiton falou assim para mim, e minha irmã, que ele fala assim, né, esse carinho, minha irmã, eu não acho errado, né, um Natal, chega uma comemoração de Natal, e eu tomar uma taça de vinho, comemorar ali, né? Só que aí o pastor Cleiton foi mais além. O pastor Cleiton falou assim: porém, minha irmã, quando eu olho, né? Eu hoje em dia não faço mais isso, né, pastor Cleiton? Que ele me falou. Eu não faço mais isso. Porque quando eu olho para aquela bebida, eu vejo o mal que aquela bebida está fazendo para uma série de pessoas, uma série de vidas. Por quê, irmãos? Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer e para mim não estou pautada no que ele passou para mim. Mas eu fiquei pensando e analisando tudo que ele falou. Porque quando eu estou participando daquilo, ainda que não seja para me embriagar, eu estou, de uma certa forma, sendo co-participante daquilo para quem está fazendo mal. Para uma pessoa que é alcoólatra, possa-se dizer. Quantas famílias a gente tem visto sendo destruída por isso, né? Mas aí, voltando ao caso do Spurgeon, eu falei para o pastor Cleiton, foi uma época, eu não sei o que acontecia nessa época, na real, ele me passou uma série de coisas ali depois, que ele mesmo disse, irmã, eu não sabia, e eu fiquei bobo, porque ele próprio não acreditou que o Spurgeon realmente fumava charuto, né? Então o que aconteceu? Irmãos, uma coisa, foi isso que eu falei para os irmãos, é uma coisa que sobre ele eu não posso dizer, porque o que me parece pelo estudo, que ele morreu, né, tendo essa prática. Não estou dizendo que ele morreu pelo charuto não, tá, gente? Mas a palavra... Pode falar. Pode ser, irmãos. Spurgeon foi, de certa forma, polêmico em alguns pontos, né? E eu creio que a colocação que ele faz, quando ele diz, é forte, né? É forte quando ele diz assim, eu vou para casa fumar no charuto para a glória de Deus. Eu creio que o pecado dele nesse caso não seria a questão do charuto em si, mas em si a forma que ele falou e a arrogância que ele usou, porque depois ele mesmo vem se retratar com relação a isso e ele expõe o que ele quis dizer, né? Porque a lógica que ele pega é aquilo, se a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, então tudo que eu faço é para a glória do Senhor, né? É nesse sentido que ele quer usar. Mas quando a gente fala de liberdade, a gente tem a gente tem conceitos que às vezes é muito cultural e muito próprio, né? Mas quando eu olho para Paulo fala o seguinte, todas as coisas me são lícitas. E quando ele fala todas, ele não tira nenhuma, ele fala todas as coisas me são lícitas. Só que Paulo ele me dá 2 direcionamentos e eu costumo chamar de 2 filtros. Ele fala todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são convenientes. Paulo está dizendo, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu tenho uma noção de que determinadas coisas não são convenientes, embora eu possa fazer, porque eu sou livre, eu tenho liberdade. E aí Paulo diz o seguinte, todas as coisas me são livres, me são lícitas, mas nem todas elas me edificam. Então, ainda que eu ache alguma coisa que seja lícito e seja conveniente, mas de repente aquilo não me edifica. Agora, a questão nisso tudo da liberdade é que se eu sou livre, eu não sou escravo. Então, se Spurgeon vai para casa, né? Se Spurgeon vai para casa e livremente ele pode fumar o charuto dele ou não, é uma coisa. Agora, se Spurgeon chega em casa e não consegue ficar sem fumar o charuto, ele já não é livre.
ele deixa de ser escravo. Então a questão de tudo é que você tem um só Senhor na sua vida, e esse Senhor é Cristo. Quando aquilo que você fazia por hábito se torna um vício, você já não é mais livre. Sim. Então eu sabendo que tem algo que eu posso fazer, que pode se tornar um vício e pode me escravizar, uma vez que Cristo me libertou, eu estaria me colocando de novo debaixo de um jugo pelo qual já fui liberto. Então, quando nós falamos de servir a Deus, não é uma série de regras de que faça isso, não use aquilo, mas é o Espírito de Deus te conduzindo naquilo que você deve ou não fazer. E ainda assim, se tem algo que eu posso fazer, mas eu vejo que vai causar escândalo para o meu irmão, e eu sou livre, então é só eu não fazer. Sim. Agora, se eu sei que eu sou livre, que eu posso deixar de fazer e ainda assim eu faço, será que eu sou livre realmente ou estou sendo escravo daquilo que eu estou fazendo? Então, irmãos, o Carlos já me deu um adianto, de repente eu não ia conseguir falar da maneira que ele falou. Mas foi essa conclusão toda que eu cheguei. Tá, foi essa conclusão toda que eu cheguei. De repente a gente deixa para domingo que vem mesmo, o restante eu não me importo de estar aqui novamente. Mas eu cheguei a essa conclusão também, irmãos. Porque a gente se coloca debaixo do jugo novamente. Porque se eu digo que eu não consigo, não, eu faço essa determinada coisa, entendeu? Ontem nós conversamos sobre isso. Dentro da minha casa ninguém está vendo. Mas Jesus Cristo está vendo. Jesus, pode falar. Eu lembrei de uma história aqui, na época ainda não tinha pandemia, então a gente trabalhava no centro do Rio, né? E eu desci do trabalho conversando com um jovem, e esse jovem, quando chegou lá embaixo, falou: vamos ali tomar uma cerveja? Aí eu falei assim: não, irmão, não vou. Aí ele: ué, mas por que você não vai? Crente não pode beber, não? Aí eu falei para ele o seguinte: me diga você, eu quero que você me dê essa resposta. Se você me conhecesse, se você não estivesse comigo, e você passasse pela rua e me visse sentado num bar tomando uma cerveja, com sinceridade de coração, o que você falaria? Aí ele falou assim: eu ia falar, tá vendo ali o crente ali bebendo? Aí eu falei assim: é por esse motivo que eu não vou sentar ali com você. Porque poder eu poderia, mas quando eu fizer isso, qualquer pessoa que passar, para ela eu vou estar sendo um motivo de escândalo. Então eu prefiro limitar a minha liberdade para que eu não venha perder você, e para que amanhã você não venha falar: tá vendo ali o crente sentado tomando uma cerveja? Porque o meu testemunho diante da sociedade que eu vivo não seria correto, embora eu tivesse liberdade para fazer isso. Aí ele falou assim: não, faz sentido. Eu lembrei da história. Ontem a Marcinha falou isso. Lá do trabalho, não foi? Você fez um comentário. Irmãos, pode chegar o espírita, pode chegar o budista, pode chegar quem for, ninguém fala nada. Agora, quando chega e diz assim: olha, esse daí é crente. É crente. O olho... Peraí, deixa eu ver. Não, porque eles, quando eu falo assim, tá, irmãos, não é desprezando ninguém, não. O não cristão, né, que eu tô falando assim, ele não tem respaldo para vir nos julgar. Porém, a primeira coisa que ele faz, mas ele não quer ser julgado. A gente não pode, né? A gente não pode chegar e dizer: olha, você tá numa prática assim, então você é logo, né? Mas eles, a primeira coisa que eles fazem, olha só o crente. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, não. Então, irmãos, mediante a isso, é aquele caso que eu falei. É muito assunto. A gente não vai... Se a Isabel vir, provavelmente também, quando chegar a vez da Isabel, vai ficar aqui 2, 3 domingos, não sei. E as irmãs idem, entendeu? Porque assim, eu na realidade, eu vou ser sincera, eu não consegui, não que seja, eu creio que se de repente domingo que vem eu realmente não esteja aqui, seja a irmã Isabel, eu creio que o que eu não falei hoje aqui, ela vai completar, depois, né, a irmã Antônia vai completar, depois a irmã Silvana vai completar. Então, assim, e o
Carlos falou assim, o ponto-chave de tudo, né? É o amor. Já estou finalizando, pastor Cleiton. É o amor. Quando eu de fato amo e cumpro o que Deus falou na palavra dele, amarás, o primeiro mandamento, amarás, e se resume todo nele, depois Jesus Cristo falou isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu vou começar a olhar para mim e vou dizer assim, será que se eu fizer essa determinada coisa, como será que a Janete vai me olhar se eu fizer isso? Como será que a Luana vai me olhar se eu fizer isso? Eu tenho que olhar para mim e rever os meus conceitos, se eu tenho algum, e dizer não. Por amor ao meu irmão, eu vou finalizar com isso. Por amor ao meu irmão, e por essa questão que o Carlos aí falou já da sociedade, quando a gente está lá fora, por amor já ao meu Deus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou cometer determinada coisa, eu não vou fazer. Por mais que isso, aos meus olhos, não seja errado. No caso do esposo, eu acho que mesmo que ele não fosse escravo, mas se ele poderia falar, olha, eu vou pra casa, para que todo mundo tem que saber que ele... Mas o Carlos... Ele chamou um irmão para fazer uma pregação. Ele passou o culto pro irmão fazer uma pregação. O irmão pega a pregação e prega todas as 2 horas, 40 minutos, sabendo que Spurgeon fumava e estava começando uma campanha anti-tabagismo. Ele faz toda a pregação dele voltada para Spurgeon, falando que aquele que fuma vai pro inferno, que aquele que fuma é isso, aquele... E aí Spurgeon, quando pega o microfone de volta, ele fala assim, mas calma aí, feliz é o homem que não se condena naquilo que é prova. Né? E ele não via realmente algo ruim naquilo, porque ele não fazia por vício, ele fazia... Tem gente que toma café, irmão. Eu bebo café, entendeu? E aí o cara fala, não, porque é cafeína, tu tá viciado em cafeína, tu vai pro inferno. E a Bíblia não trata dessa forma. A Bíblia não trata dessa forma, tá entendendo? Só que, então Spurgeon pega o microfone e fala assim, olha, irmãos, eu entendi aí o que o irmão falou, mas eu não vejo pecado nenhum nisso. Eu não vejo nada que tire a graça de Deus, a liberdade que eu tenho em Cristo, e hoje eu vou para casa fumar um charuto para a glória de Deus e relaxar olhando as estrelas e contemplando tudo aquilo que o Senhor fez. O contexto é esse. E só para completar, e ele também falava que o charuto inspirava ele a meditar na palavra. Ele ainda falava isso, tá, irmãos? Então eu olhei como a ótica do Carlos nesse sentido de orgulho. É isso. Entendeu? Olha, é isso e acabou. Né? Isso daí eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, estou falando assim para Deus, mas é isso e acabou. Isso não me condena. E não é assim, irmãos. Não é isso e acabou. Se a gente não é dependente de uma determinada coisa, como o Carlos falou, se a gente não está debaixo, subjugada por aquela lei, por que eu vou cometer isso? Por que eu vou continuar naquela prática? Se isso para mim é indiferente. Estou dando um exemplo. Se eu tomar um cálice de vinho hoje e passar uma semana para tomar outro, aquilo não está sobre a minha vida. Então, já que isso não está sobre a minha vida, eu deixo isso de mão, eu deixo isso, largo isso. Não, então, eu estou prestando bem atenção em tudo que está sendo falado. Eu li também ontem na palavra, né? A palavra ela se amarra de si própria, ela fecha, né? Deus ele é perfeito. É aquilo que o irmão Carlos falou, aquilo que você está falando também aí, eu entendi. Porque no caso, a minha prática, aquilo que eu fizer, mas como a palavra fala, se o irmão é fraco, e eu continuar fazendo aquilo, de repente, eu consigo me dominar, mas o irmão não. Sim. Esse é o ponto. Entendeu? Aí o que acontece? Aí Cristo morreu por ele também. Então eu estou escandalizando. Tá bom? Amém. Amém. Pastor Cleiton, irmãos, eu agradeço, tá? Continua